Vamos lá. Eu coloquei o título como Ciclos de Mercado e Abordagem da Prim Turner. E também vou falar de Howard Marks, vou fazer algumas homenagens aí com inteligência artificial. Vou chamar a atenção por que dessa abordagem, por que você tem que ficar até o final do vídeo. Eu vou ensinar para você, pessoa física, como que é feita a gestão de centenas de milhões no caso da Prim Turner e de bilhões no caso da Oaktree, que é tocada pelo Howard Marks, como eles utilizam essa metodologia, que não é exclusiva deles, tá? Eu trouxe a questão da Print Turner porque foi o artigo em que eu me baseei para fazer essa apresentação. Eu vou resumir para vocês, mas a Print Turner trouxe um artigo, eu não vou lembrar agora a data, mas assim, com muita precisão e vem falando disso desde então, de como ela olha os ciclos de mercado. Estou falando de dois ganhadores de dinheiro com consistência. No caso da Print Turner, também presta serviço de gestão de grandes fortunas e ganham dinheiro com consistência gerindo milhões. A pessoa física pode ter a percepção que é muito mais fácil ganhar dinheiro com mais dinheiro no mercado, mas é o contrário. Você ganha dinheiro com conhecimento. E quanto mais dinheiro você tem para utilizar, mais difícil fica o jogo. Porque pensa bem, você, pessoa física, muito provavelmente, ainda mais você que está vendo esse vídeo assim, quase que 100% de certeza, qualquer ação que você quiser comprar, você compra o tanto que você quiser e vende o tanto que você quiser na hora que você quiser. Agora, um cara que gere 8 bi de dólares, ele não tem essa facilidade, não. Ele tem que comprar e os outros não podem descobrir como. Ele tem que vender e os outros não podem descobrir como. Então, assim, é um outro jogo. É muito mais difícil. E aprender com esses caras é uma dádiva. Então, vou colocar aqui o básico sobre o ciclo de mercado. A gente tem uma parte do fundo do mercado. Depois, o mercado ele vai começar uma ascensão, vai chegar um pico e vai voltar a ter uma fase de retração até atingir um novo fundo. Na teoria, a gente tem um equilíbrio, porém, o mercado, e eu acho que é até reflexo do comportamento humano, a gente também é assim, a gente nunca está em equilíbrio perfeito. A gente sempre está oscilando de alguma maneira em torno desse equilíbrio. E as fases que eu coloquei são justamente essas. A gente tem a recuperação, depois a gente tem a expansão, a contração e a depressão. São partes desse ciclo que vão se repetindo ao longo da história. A Prim Turner, ela fez nossa, fugiu a palavra agora, mas ela fez um histórico de 150 anos desse ciclo se repetindo. E ela coloca no artigo dela uma parte que eu achei bem interessante. Não se plantam sementes no inverno, e você descobre isso muito rápido quando começa a aprender jardinagem. E assim é o mercado. Você tem a melhor hora para plantar a sua semente também, a hora que você coloca o capital. Então, se você coloca o dinheiro antes de uma depressão, a chance de você ter um péssimo retorno ou até tomar alguma atitude precipitada e perder muito dinheiro é muito grande. Então, grava isso. Assim como na jardinagem, você no mercado também tem a hora de plantar a semente. E uma das coisas que a Pring Turner faz trazer, por exemplo, esse gráfico que mostra a melhor hora de comprar cada classe de ativo de acordo com a etapa do ciclo. Ou seja, você tem a melhor hora para comprar bons, ou seja, renda fixa, principalmente no caso gringo, eles sempre estão falando de pré-fixado. A melhor hora de comprar estoques, ou seja, ações. Melhor hora para comprar ativos sensíveis à inflação, a hora de vender, e eles colocam isso de uma forma muito clara, colocando embaixo ainda uma linha do tempo, até onde vai cada fase para ser aproveitada com cada classe de ativo. Então, essa foi a diferença que a Print Turner trouxe para o mercado. Aí, uma homenagem ao Howard Marks no estilo cyberpunk, feito com inteligência artificial, e a gente tem algumas reflexões para fazer sobre isso. O mercado, a economia e a inflação andam em ritmos diferentes, eu vou mostrar isso à frente. Isso é uma coisa que o artigo trouxe que é fundamental, que muita gente não consegue fazer essa análise, eu vou fazer isso com vocês. Cada fase do ciclo traz uma vantagem para um determinado tipo de ativo, como a gente viu aqui, e ainda um determinado tipo de setor, que eu vou mostrar mais à frente. E juntar tudo isso pode ser muito mais fácil do que você imagina, uma solução que eu tenho buscado trazer para vocês.
Desconsidere essa parte que ele destaca aí, we are here, porque vocês, isso foi só para título de ilustração, mas o que ele mostra aí, que eu acho que é mais importante, é que, olha só, o mercado ele vai primeiro, a linha vermelha, depois a economia vai, e depois vai a inflação e as taxas de juros. E por que que é importante? Por exemplo, na crise de 2020, muita gente trancafiada dentro de casa não entendia por que que bolsa batia recorde. A bolsa batia recorde porque, apesar da economia estar mal, o mercado ele antecipa os movimentos. Então, primeiro vai o mercado, a expectativa do mercado. Primeiro o mercado, depois a economia reflete o que o mercado antecipou e depois as taxas de juros e de inflação acontecem. Então, é interessante demais vocês terem essa perspectiva para nunca mais, quando acontecer alguma coisa, sair uma notícia no presente, por exemplo, saiu um balanço de uma empresa e veio muito bom, a empresa derrete. Muito normal da pessoa física não entender. Simplesmente o mercado já esperava aquilo, já se posicionou para aquilo antes. Quando aconteceu o que o mercado esperava, ele realizou os lucros, ou seja, ele vendeu uma parte daquela posição. Agora, se vier muito melhor do que o mercado esperava, aí sim, a gente tem. O mercado estava errado na posição do ciclo, e aí ele vai continuar um ciclo de alta. E isso é sempre assim, porque o mercado ele antecipa, o mercado é muito mais expectativa. Grava isso. Grava isso. Eu demorei alguns anos para entender isso. Então, grava isso, que isso vai ser muito importante para vocês. E o artigo também traz, esse é um outro artigo, eu vou deixar tudo na descrição. Ele também traz, em cada fase do ciclo, você tem um setor que performa melhor. E aí você tem fundamentos para isso, eu não vou entrar no mérito aqui, mas é só para vocês entenderem. Olha só, vocês talvez nem sabiam da questão dos ciclos. Agora vocês sabem a questão dos ciclos, vocês sabem que tem ativos que performam melhor em cada fase do ciclo. Além de saber que tem ativos que performam melhor em cada fase do ciclo, eu estou trazendo para vocês que existem setores que performam muito melhor em cada fase do ciclo. E aí ele fez uma escala de 2 mais sendo o máximo e 2 menos sendo a pior hora. E faz todo sentido se você pensar com base em fundamento. Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição que eu respondo. Eu não vou entrar aqui com vocês, eu vou dar uma detalhada muito grande nisso para a galera do radar, para quem assina o radar, vou deixar na descrição aqui. Mas você tem que saber que isso é aberto, você pode pesquisar aí outros artigos de outras grandes gestoras, mas existem momentos do ciclo onde alguns setores performam melhor. E eu vou trazer um exemplo aqui nosso, local, uma ferramenta que eu estou utilizando, provavelmente vocês devem saber qual é, ela junta análise fundamentalista e performa isso de uma forma parametrizada, ou seja, faz uma análise quant, mas com base no fundamento da empresa. A gente vê aqui, começando no quadrante vermelho, o segundo trimestre de 2019, ficou um pouco borrado na hora que eu ampliei a imagem, e aí ela vai saindo a Vale, no caso, vai saindo da desaceleração até chegar no período de expansão no quadrante verde ali, caminhando para uma retração de novo no cenário amarelo. Quando eu coloco isso no gráfico, a linha inicial, aquele ponto vermelho, e a linha final ali no mais à direita, a gente vê que estes ciclos fundamentais fizeram preço e fizeram quase que de uma forma perfeita, assim. Aí é um gráfico diário e a gente vê que ela saiu do período de desaceleração, fez um fundo ali e começou o período de recuperação e expansão, onde está o final do nosso gráfico fundamentalista, está no topo do momento de expansão, indo para a retração, que é a nossa segunda linha ali, traçada na linha do tempo. Depois disso, quando a gente vai perspectivar uma retração, olha o que já aconteceu com o preço no gráfico, que um pedaço que aparece aí ao lado direito da linha. Já começa a retração de preços também. E essa é uma empresa claramente, a Vale é uma empresa cíclica, tá? Se você não tem essa informação. Ela depende muito do ciclo, principalmente do minério de ferro, que vai estar atrelado à atividade chinesa hoje, principalmente. Então, é um clássico. E não interessa para essa ferramenta
ao que está atrelado o ciclo da empresa, porque ela faz essa análise fundamentalista com base no resultado da empresa. O resultado da empresa já é reflexo do ciclo daquilo que ela comercializa, seja produto ou serviço, porque uma empresa que comercializa serviço também está exposta, por exemplo, ao PIB do Brasil, vamos supor que é um serviço nacional. Então, a título de curiosidade. E como que eu juntei isso tudo? Vamos lá de novo. Eu juntei ciclo de mercado, tipo de ativo no ciclo, quem sai primeiro, qual setor, isso que eu falei com vocês da recuperação, da expansão, da depressão e da recuperação, como que eu juntei isso tudo de uma forma que vai ficar muito fácil de você conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu juntei isso tudo no meu radar, eu disponibilizei uma inteligência artificial de uma empresa que eu tenho, onde eu treino essa inteligência artificial com os balanços atuais da empresa, então você pode ir lá fazer várias perguntas sobre a parte fundamentalista, tem a cotação o tempo todo, o setor, tem a fase do ciclo que a empresa está, a previsão da próxima fase, a saúde financeira, que é uma análise que eu faço, da qualidade do caixa da empresa e da dívida, e comparando isso com o perfil da dívida, onde eu explico lá a classificação, que vai de A, B até C, quanto eu pago, eu apaguei, porque esse vídeo não é uma recomendação e os estudos estão lá no radar, como vocês podem ver. Eu também faço um estudo técnico e deixo lá o link onde você pode pegar e juntar tudo. Fazer uma análise quant rápida para saber em que fase a empresa está do ciclo, olhar se essa empresa tem uma saúde que te deixa confortável em carregar uma posição, ver quanto eu pago se isso te interessar e o porquê. E também tem o meu estudo de análise técnica, onde eu junto a análise técnica, fase do ciclo, junto um pouco de análise fundamentalista também. E além disso, qualquer dúvida a gente tira nas lives semanais. Estou sempre postando estudos exclusivos. Essa planilha agora está com muita aplicabilidade prática. As possibilidades de ganho são diversas, desde quem é mais conservador e vai carregar por um longuíssimo prazo, até para quem tem uma visão mais de especular, pensando nessa mudança do ciclo. Eu fui um cara que durante muito tempo fui muito reticente em tomar posições de curto e médio prazo, porém, principalmente com essa análise de ciclo, eu fico muito mais à vontade. E eu sempre reparei na minha carteira que em alguns momentos a variação dela era monstruosa e se eu captasse aquilo mais dividendo eu estaria muito bem. Em alguns momentos eu continuava captando dividendo, mas a carteira oscilava muito para baixo. Então eu consigo prevenir isso facilmente. Se eu vejo que uma empresa vai entrar numa fase de retração, eu posso diminuir ou até zerar a quantidade de ações que eu tenho daquela empresa, mantê-la no meu radar. Essa planilha é exatamente o meu radar. E aí, quando ela voltar para a fase de recuperação, eu planto minha semente no tempo certo, colho o fruto que é o dividendo e ainda pego uma bela árvore lá na frente. Então, tem muita possibilidade de ganho e, além de tudo, eu deixo uma inteligência artificial treinada para tirar dúvida de momento de ciclo de mercado, balanço atual das empresas, está lá, ó, atualizado na IA, se você vê na imagem, e está lá com qual balanço está atualizado, você pode perguntar dados, pode perguntar sobre a empresa, a inteligência artificial simplesmente está treinada para isso, e te responde 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, certo? Mais uma homenagem aí ao Howard Marks, no estilo Harry Potter. Vou deixar alguns artigos auxiliares aqui na descrição. Vou deixar um livro que é um clássico do mercado na descrição sobre a análise de ciclo do Howard Marks. E não me deixe de seguir nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui na descrição também. Beleza? Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.